Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão, e nessa aula de hoje aqui do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos falar aqui sobre os esportes de invasão, a influência da mídia em relação também à promoção da saúde. Nós vimos uma sequência de aulas aí, eu falei para vocês do futebol de campo, falei do futsal, falei do beach soccer, falei do rugby e hoje a gente vai finalizar esses conteúdos aí de esporte de invasão com essa aulinha. Então eu organizei aqui ó, as unidades temáticas, esportes, classificação dos esportes, a influência da mídia, surgimento e crescimento do esporte, fator comercial, adaptação de horários, uma reflexão sobre o futebol feminino, rivalidade versus inimigo, futebol contra o racismo, trouxe os benefícios e por último a gente vai finalizar a nossa aula aqui com uma questão do Enem. Então vamos lá. Primeiramente eu tenho que dizer a vocês que a educação física ela não se limita apenas aos esportes. Existem algumas unidades temáticas, alguns conteúdos na qual a educação física trabalha. Ao contrário do que muitos imaginam que a educação física se limita apenas aos esportes. Eu, por exemplo, na minha época de escola, eu pratiquei apenas as modalidades esportivas nas minhas aulas de educação física. Era vôlei, handebol, futsal, voleibol, handebol, futsal, todas essas modalidades. Mas a gente não trabalhava o quê? Nada de lutas, nada de dança, nada de ginástica. Então percebam, a educação física ela é dividida em alguns conteúdos, que são esses aqui, ó, brincadeiras e jogos, são as ginásticas, são as danças, as lutas, práticas corporais de aventura, que essas foram adicionadas recentemente na nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E por último aqui temos os esportes. Esses esportes, galerinha, eles se dividem também de algumas modalidades. Eu venho falando para vocês, esportes de invasão. Então tá aqui, ó, esportes. Primeiro vamos definir o que é esporte. Podem ser definidos como atividades físicas que visam equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. Então, o esporte geralmente ele tem um regulamento, ele tem regras rígidas, federações, confederações, disputas nacionais, internacionais, tudo isso envolve o quê? Os esportes. Daqui eu disse para vocês ó, que existem algumas subdivisões dentro dessa unidade temática que é o esporte. Tá aqui as subdivisões para vocês. Invasão ou territorial, que é o que nós trabalhamos. São aqueles onde existem disputas de uma equipe que tenta ocupar o setor da quadra defendido pela equipe o quê? Adversária e tenta marcar pontos. As quadras dos esportes de invasão são o quê? Retangulares e no fundo da quadra há um lugar para poder pontuar, podendo ser um gol ou uma cesta. Vamos lá, falei para vocês do futebol de campo, do futsal, do beach soccer. O objetivo do jogo é o quê? É eu sair do meu campo defensivo, invadir o campo da equipe adversária e fazer um gol. E fazer com que a bola ultrapasse o quê? A meta. Mesma coisa acontece no rugby. Os atletas estão lá no seu campo defensivo, eles percorrem toda a extensão do campo do adversário com o objetivo de levar a bola até o finalzinho lá. O que vocês aprenderam no rugby, quando ele cai com a bola, com a posse da bola, ele faz o quê? Um try, que é a pontuação máxima, 5 pontos. Existe ainda o H, que é onde faz a penalidade, a conversão. Então, tudo isso a gente sai do nosso espaço e invade o espaço do adversário. Isso é esporte de invasão. O basquete, o handebol, que nós ainda não trabalhamos, também são esportes de invasão, tá certo? Nós temos aqui essas outras modalidades, ó, de marca, precisão, técnico combinatório, campo e taco, rede, quadra dividida ou parede de rebote e de combate. Hoje, especificadamente, nós iremos falar apenas de
esporte de invasão. Vamos para um novo tópico aqui, ó, a influência da mídia. Aí eu botei o subtópico, surgimento e crescimento dos esportes. Se vocês visualizarem, dentro desse slide tem um slide da aula que eu dei para vocês de beach soccer. Quando eu falei de beach soccer para vocês, eu apresentei esse slide. Eu disse lá que em 1993, o beach soccer dava seus primeiros passos, com alguns jogos de exibição. Em 1994, aqui, ó, a televisão. Então percebam que a televisão acabou por influenciar na origem e no crescimento dessa modalidade esportiva, que no caso foi o beach soccer. Se nós vamos falar do futebol de campo, nós brasileiros somos conhecidos como o país do futebol. Pesquisas atuais falam que 81% da população brasileira, isso corresponde a mais ou menos 160 milhões de brasileiros, assistem, acompanham alguns jogos de futebol pela televisão, pelo rádio. Então é um público muito grande que acompanha. Então a mídia acaba que por quê? Por influenciar essa vivência. Tá certo? Se aquilo que é visto, aquilo que é explorado pela televisão, eu vejo o tempo todo, hora ou outra eu vou estar sendo o quê? Influenciado, eu vou querer praticar aquilo. Então a influência a mídia ela tem uma influência gigantesca em relação às modalidades esportivas no geral. Existe aqui, eu separei aqui um tópico também, fator comercial. Quando nós estamos assistindo a uma partida de futebol pela televisão, a todo momento nós somos bombardeados de informações, de propagandas. Aqui eu selecionei uma aqui, ó. Basta uma equipe dar um chutão, a bola sair, o narrador falar, chama determinada marca para mostrar. Coloca estampado na nossa televisão lá. Aqui no caso é uma propaganda de fraldas. Mas a equipagem dos jogadores são cheias de marcas. A todo momento a gente está visualizando marcas. O campo de futebol, nos limites, nas laterais do campo, também existem marcas. Então, às vezes, isso acaba que por influenciar, obviamente, o poder da propaganda, com que eu utilize aquela marca, eu compre o produto daquela marca, tá certo? Então, perceba, são contratos milionários. Ora, se o Brasil tem 210 milhões de habitantes e eu consigo fazer com que 50 milhões se conectem a uma televisão, a um jogo de futebol através da televisão, eu vou querer botar a minha marca lá. Assim os empresários pensam. E assim eles conseguem ter retorno. Tá certo? Aqui, ó, coloquei uma imagem aqui de Ronaldo Fenômeno. Na minha opinião, um dos melhores jogadores de futebol. O melhor jogador de futebol que eu vi jogar, que eu vi atuar. Tinha um apelido aí de Fenômeno, porque realmente ele era muito bom. Na época, foi um dos caras que formou contrato vitalício com a Nike, por exemplo. Na época era só ele, Michael Jordan do basquete e Tiger Woods do golfe. Apenas esses três indivíduos tinham contrato vitalício. Vocês sabem o que é vitalício? Contrato por resto da vida. Por quê? A Nike está agregada a um jogador que é vitorioso, que é campeão, que é um fenômeno, é bom para a marca. O indivíduo vai querer usar uma camisa da qual Ronaldo usa, uma chuteira na qual Ronaldo utiliza. Então o retorno é certo. Quando esses patrocinadores, eles não perdem dinheiro ao patrocinar um jogador, tá certo? Tá aqui ele exibindo ali uma chuteira, tá com a camisa da Nike ali atrás, tudo bonitinho. São contratos milionários que esses jogadores têm com essas marcas. Porém, Ronaldo, na minha opinião, tem um ponto negativo. Quando eu dei o conceito lá de esportes, eu disse que visava o quê? Saúde, que visa equilíbrio mental, físico, a prática de qualquer modalidade esportiva. Então, Ronaldo Fenômeno tem esse ponto negativo. Ó. Coloquei as imagens aqui para que vocês consigam compreender. Esse número 1, na época, existia uma marca de cerveja, no caso a Brahma, está aqui, dizia que ela era a número 1 do Brasil. Todas as vezes que marcava um gol pela seleção brasileira, ele comemorava como? Levantando esse dedinho, fazendo o número 1. Em seguida ele aparece fazendo a propaganda dessa bebida. Aí aqui é que eu acho o ponto negativo. Quantas crianças, quantos adolescentes não foram influenciados por Ronaldo, às vezes, a ingerir uma bebida alcoólica?
por ter ele ali como um ídolo. Conseguem compreender essa linha de raciocínio que eu estou tendo? Então eu penso que um jogador de futebol, por praticar uma atividade corporal que visa a saúde, jamais deve tentar influenciar por dinheiro alguma coisa através de propagandas de bebidas alcoólicas, que é uma droga, é uma droga lícita, infelizmente ela pode ser vendida, mas é uma droga, causa dependência. Então, Ronaldo, como um esportista, como um jogador, como um influenciador, jamais poderia aceitar fazer propaganda desse tipo de produto. Tá aqui, X para ele em todas essas propagandas relacionadas à bebida. Nós temos hoje o Neymar. Neymar já fez propaganda de uma bebida alcoólica, de uma cerveja. Não é legal. Muitas crianças, muitos adolescentes visam, se espelham aí nas atitudes de Neymar. Então o jogador ele nunca pode ter esse tipo de propaganda, ele tem que ter um pouco de critério, ele pode selecionar. Não, isso aqui eu não posso porque eu vou estar influenciando crianças, vou estar influenciando adolescentes a ingerirem bebidas alcoólicas. A adaptação de horários. Tá aqui, ó. Eu peguei uma da tabela do Brasileirão desse ano. A quarta rodada. Tá aqui, ó, um jogo entre Juventude e Palmeiras. Olha o horário, 21h30. Os jogos se adaptam aos horários da grade de televisão, prejudicando quem vai para o estádio. Esse ano não, que nós estamos em pandemia, mas quem vai para o estádio de futebol assistir. Uma partida de futebol que começa às 21h30 acaba no mínimo às 23h30. Um trabalhador que sai de casa uma quarta-feira para assistir um jogo vai chegar em casa a 1h da manhã, correndo risco, infelizmente. A violência está grande. Então, por comodidade da televisão, tá aqui, ó, um jogo de futebol passar às 21h30. Aí, como reflexão, eu coloquei aqui alguns pontos. Aqui em relação ao futebol feminino, por exemplo. O futebol feminino, galerinha, em 1941, quando Getúlio Vargas era presidente, ele fez um decreto na qual proibia a prática de futebol entre as mulheres. Dizia que não era compatível com o gênero feminino, que era um esporte altamente o quê? Masculino. Isso foi revogado apenas em 1979. Tá certo? 1979 as mulheres passaram a praticar. Então existe essa discrepância de tempo. Existe essa discrepância de desvalorização. Existe o quê? Tá aqui, ó, um exemplo. Trouxe aqui para Marta. Marta, a melhor jogadora de futebol do mundo, que já foi a jogadora de futebol entre os jogadores e jogadoras a mais premiada do mundo. Já teve 6 bolas de ouro. Foi a primeira a ser 6 vezes melhor jogadora de futebol do mundo. Depois Messi acabou que conseguindo empatar. E Neymar, que está entre os melhores jogadores de futebol do mundo, mas que nunca nem teve o título de melhor jogador do mundo. O salário de Neymar anual, não sei se é certo, tá, galera? A gente vai fazendo várias pesquisas, vão aparecendo várias coisinhas, mas trouxe esse dado aqui. Ganha 396 milhões de reais por ano. Enquanto Marta, mesmo sendo 6 vezes, 1.470.000 reais. Olha a discrepância. Então a gente tem que ter essa valorização aí em relação ao futebol feminino. E a mídia acaba aqui por interferir e não mostrar partidas de futebol. Hoje vem mudando, já está começando a mostrar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Paulista de futebol feminino. Isso tudo vai colaborando para que haja uma equiparação aí salarial entre os sexos. Rivalidade versus inimigos. As manchetes nas quais os jornais, a televisão acabam às vezes que por influenciar. Vai ter uma final de um campeonato. Eles vão lá e colocam como manchete a batalha do ano. Não é uma batalha, galerinha. É uma partida de futebol. Gladiadores em campo. Não são gladiadores, são jogadores. Isso são palavras que remetem ao que? A combate, a guerra. Não tem nada a ver. O jogo da vida não é um jogo da vida, é uma partida de futebol. Um vai sair vencedor e um vai sair perdedor. É o princípio do esporte. Sempre ter um ganhador e um perdedor. Então isso acaba que por influenciar às vezes pessoas que são de mentes fracas. Fazem parte de torcidas organizadas. Antes de ver o espetáculo do futebol, eles acabam que se agredindo nas proximidades do campo. Isso não é legal.
Futebol contra o racismo. Graças a Deus isso vem mudando um pouquinho, já que é uma modalidade que ela tem muita visibilidade. A FIFA, a Confederação Brasileira de Futebol, todas as confederações, na verdade, vêm trabalhando de forma exaustiva em combate ao racismo. Infelizmente, os dados ainda não são legais. Ano passado registrou-se 143 casos de racismo no campo de futebol. É torcida imitando macaco. Tá aqui um exemplo aqui que jogaram uma banana para o lateral direito da seleção brasileira, Daniel Alves. Ele inteligentemente pegou e comeu a banana. Acabou que tendo ali uma ingestão ali de um potássio, de um carboidrato, que é bom para ele, tá? Numa partida de futebol é necessário que o indivíduo acabe que por suplementar. Então, que o futebol ele utilize toda essa visibilidade para combater essas diferenças em relação ao racismo. Os benefícios das práticas esportivas. Sabemos que realizar uma atividade física regularmente traz grandes benefícios para a nossa saúde e bem-estar. O que muita gente ainda não se atentou é que os benefícios da prática esportiva extrapolam a saúde física e se expandem para as áreas psicológicas, cognitivas, biológicas e sociais. Está aqui, ó, os benefícios psicológicos. Quais são, professores? Aumenta a autoestima, reduz a depressão e ansiedade, reduz o estresse, melhora a autoimagem, desenvolve a personalidade. Benefícios cognitivos. Potencializa o aprendizado, aumenta a concentração, otimiza o raciocínio, melhora a estratégia, melhora o rendimento escolar. Benefícios biológicos. Melhora a saúde cardiovascular, previne a obesidade, previne a diabetes, fortalece os ossos, melhora o aumento do tônus muscular. Benefícios das práticas esportivas em relação aos benefícios sociais, galerinha. Favorece o relacionamento, trabalha atitudes e valores, estimula o convívio social, aumenta a cooperação, reduz a agressividade e estimula o quê? A superação. Então, perceba, elenquei vários benefícios aí das práticas esportivas. Isso, na verdade, são das práticas corporais em geral. Aqui eu estou falando especificadamente dos esportes de invasão. Mas qualquer prática de atividade física que o indivíduo realize, ele vai ter todos esses benefícios aqui também, tá, galerinha? Daí, por último, eu trouxe uma questão do Enem. Questão 42 do Enem de 2020, ano passado. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres. Percebam que não tem distinção de gênero. É o mesmo para homens e mulheres. Mas não raramente as remunerações são menores para elas. Sendo o tênis um dos esportes mais equânimes em termos de gêneros. Todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas. No futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Equânimes é iguais, tá, galerinha? Então, se um tenista masculino vence um campeonato, um Grand Slam, ele vai receber uma premiação determinada. Se é uma tenista feminina, ela também recebe ali aquela mesma premiação. Então, é praticamente ali, é igual. Não existe uma distinção de masculino e feminino. Isso no tênis, tá? Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes, aqui está desatualizado. Já foi 6 vezes, né? A melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Aí vem a questão. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que apresenta proximidade com o tênis no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres? Claro que não. Mostrei na aula para vocês a diferença salarial entre Marta e Neymar. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores? Olha só. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo? Claro que não.
Resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais altas para as jogadoras? A gente viu que é o contrário, né? Que os homens recebem mais. Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque como Marta? Claro que não, então a resposta aqui é a letra B, tá certo, galerinha? Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre as práticas corporais de invasão. Vamos para cima, hein?